E aqui eu trago uma grave denúncia. Acreditem, crianças com deficiência, crianças 7, 8 anos, já têm dívidas superiores a 30, 40 mil reais. Eu trago para ilustrar o caso da Clara, uma criança de 7 anos que tem trissomia do cromossomo 21, que tem uma dívida de mais de 39 mil reais. Isso porque, desde o ano 2022, 2023, o INSS passou a realizar empréstimos consignados, autorizar empréstimos consignados a crianças menores de idade, a crianças que bastavam postar uma selfie, indo além desse serviço de empréstimo consignado, mas também RMC, que é reserva de margem consignável, RCC, que é reserva do cartão consignado. E esse empréstimo, senhor presidente, sim, ele utiliza um serviço que é lícito, um tipo contratual que é previsto pela lei, que são os empréstimos consignados, para fins de prática criminosa. Pasmem, uma criança de 39 anos, uma criança de 7 anos, tem uma dívida de mais de 39 mil reais. Uma criança que tem trissomia do cromossomo 21. É óbvio que o banco tem responsabilidade objetiva. É óbvio que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, há uma responsabilidade. Responsabilidade essa que é consagrada também pela súmula 479 do STJ. A sua sugestão, senhor presidente, de pedir a suspensão pelo prazo de 180 dias para verificar o que é o empréstimo lícito com o que é aquele empréstimo fraudulento, a suspensão desse pagamento se faz extremamente necessária. E é importante também, para além desse ofício, é importante também provocar a Câmara e do Senado, pois ambos têm legitimidade para ingressar com ações alegando a inconstitucionalidade. Podemos ingressar com uma DPF, uma ADI, que são mecanismos constitucionais fundamentais para proteger o cidadão, alegando a inconstitucionalidade dessas... Como você está, meu amigo, minha amiga, pensionista do INSS, aposentado? Como é que você está no dia de hoje? Está tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito sério, que está causando grande preocupação em todo o país e que envolve diretamente o INSS, os bancos e milhões de famílias brasileiras. Um escândalo, né? Como se já não bastasse os escândalos que tem no INSS, né? Mas é um escândalo que revela falhas graves no sistema de crédito consignado e que pode indicar uma fraude em massa envolvendo, pasme, menores de idade. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, revelou que existem 363 mil empréstimos consignados ativos em nome de crianças e adolescentes. Isso mesmo, menores de idade, muitos deles com apenas alguns meses ou poucos anos, aparecem como titulares de contratos e de créditos que somam mais de 12 bilhões. Nesse vídeo você vai entender como isso aconteceu, quem pode estar envolvido, que risco esse problema traz ao sistema de consignados, o que diz a lei e o que o INSS e os bancos terão que fazer para corrigir essa falha gigantesca e grotesca, né? Então, como é que esse escândalo todo veio à tona? Bom, em janeiro de 2025, o presidente do INSS informou que o sistema identificou mais de 763 mil contratos de empréstimos consignados feitos com CPF de menores de idade, algo que, pela legislação brasileira, é totalmente ilegal. A informação foi confirmada pelo INSS e divulgada por grandes portais como Metrópolis, UOL, Gazeta do Povo, e o que mais chamou a atenção foi o fato de que esse problema pode ter acontecido por anos, sem que nenhum órgão de controle ou banco percebesse. Grande parte desses menores de idade aparece como beneficiários de BPC, que é o benefício de prestação continuada, pensão por morte, recebida por crianças após perda de um responsável, ou pensão alimentícia, paga via INSS. Esses benefícios são legais e previstos por lei. O problema não é o benefício em si. O problema é que o CPF dessas crianças
foi utilizado para contratar empréstimos consignados, muitas vezes sem que os responsáveis sequer soubessem. As investigações iniciais, veja bem, apontam para 3 caminhos: fraude cometida por terceiros, golpistas, atravessadores, correspondentes bancários, pode ter usado o CPF de criança para contratar empréstimo ilegalmente. Uso indevido do CPF por familiares. Infelizmente, existem casos em que familiares, passando por dificuldades financeiras, usam o CPF da criança para conseguir crédito, sem compreender o tamanho do problema legal envolvido. E a falha no sistema dos bancos e do INSS. E aqui talvez esteja o ponto mais grave. Os bancos não barram automaticamente CPF de menores, mesmo sendo a obrigação deles verificar a idade do contratante. E essa falha permitiu que os contratos fossem aprovados sem qualquer filtro, o que torna o problema ainda mais sério. É como eu falei, o INSS, o sistema do INSS é um verdadeiro queijo suíço, é uma porta aberta para a corrupção, para quem quiser aproveitar, né? Da corrupção, é claro, né? Então, segundo o Código Civil Brasileiro, menores de 18 anos são considerados incapazes para praticar a vida civil, o que inclui assinar contrato, contratar empréstimo, autorizar consignado. E mais, o empréstimo consignado exige autorização expressa do titular, algo impossível para uma criança no caso. Na prática, significa que todos esses empréstimos são ilegais e automaticamente anuláveis. Isso coloca o banco, e os bancos, né, no caso, diante de um enorme risco financeiro e jurídico. Para você ter uma ideia da dimensão do problema, são 763 mil contratos. Valor médio, 16 mil por empréstimo. Total estimado do valor geral, de 12 a 14 bilhões de reais. E esse rombo financeiro pode afetar credibilidade do sistema de crédito consignado, que já está desacreditado mesmo por causa dessas maracutaia toda, segurança jurídica dos bancos, confiança da população no INSS, que já está combalida, né, lá embaixo, e a responsabilidade do Estado, caso seja comprovada a falha de fiscalização. O impacto pode ser tão grande que especialistas já classificaram essa situação como uma das maiores crises da história do consignado do Brasil. Após a denúncia, o INSS determinou uma série de medidas emergenciais: apagar o incêndio, como sempre, né? Auditoria Nacional, todos os contratos serão revisados. Cruzamento de dados com CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para identificar automaticamente qualquer irregularidade. Bloqueio imediato de novos consignados em nome de menores. Nenhum banco poderá aprovar contratos com CPF abaixo de 18 anos. Todas as instituições deverão explicar como esses contratos foram aprovados, quem autorizou, que documentação foi apresentada, se houve participação de correspondente bancário e por que os sistemas não barraram automaticamente esse CPF. Interessava alguém, né? Então, com a participação de todos esses órgãos que eu vou falar, foi criada uma força-tarefa nacional. O Banco Central, a CGU, o Ministério da Previdência e outras entidades responsáveis pela fiscalização e segurança do sistema. As investigações podem atingir bancos que liberaram crédito irregular, correspondentes intermediários, golpistas envolvidos em possíveis esquemas, familiares que usaram o CPF indevidamente, servidores que eventualmente facilitaram irregularidades. O próprio Estado, caso fique comprovada a falha na fiscalização, também será responsabilizado. Ou seja, o caso é grave e é o suficiente para ter repercussão administrativa, civil e criminal. Daqui para frente, os próximos meses devem trazer cancelamento em massa de contratos, suspensão ou revisão das dívidas,
devolução de valores cobrados indevidamente, ajuste nas regras do sistema consignado, possíveis sanções a bancos e correspondentes e reformulação completa do mecanismo de validação dos contratos. Esse escândalo, escândalo sobre escândalo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? É todo dia um escândalo. Esse escândalo abre discussão sobre a falta de proteção aos beneficiários do INSS e expõe fragilidades históricas que precisam ser corrigidas urgentemente. Então, a descoberta de mais de 763 mil contratos consignados em nome de crianças é, sem dúvida, um dos maiores alertas já dados sobre a fragilidade do sistema de crédito vinculado ao INSS. Isso revela falhas tecnológicas, de fiscalização, de descontrole e, em muitos casos, de possível fraude em larga escala. E o que resta agora é acompanhar de perto as investigações, cobrar a transparência dos bancos e do governo e garantir que todas as pessoas, especialmente os aposentados, pensionistas e beneficiários, estejam protegidas de abusos, golpes e irregularidades. Se você quiser continuar recebendo conteúdos importantes sobre o INSS, aposentadoria, direitos e atualizações oficiais, já aproveite e deixa o like aqui e se inscreva no canal. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima, se Deus assim permitir. Até a próxima.